Olá, gente, tudo bem? Bem, eu sou o professor Patrick, tá? Da disciplina Química e nesta nossa videoaula falaremos do assunto separação de misturas homogêneas. Faremos abordagem de dois métodos clássicos, que é a destilação simples e a destilação fracionada. É importante destacar para os senhores que os métodos de separação de misturas homogêneas, tá? São métodos físicos na qual nós vamos utilizar para separar os componentes. Como assim, Patrick, métodos físicos? Um dos componentes, durante o processo de separação, a gente vai alterar o seu estado, geralmente do líquido para o gasoso. O primeiro tipo é a destilação simples. A destilação simples é um método utilizado para separar misturas homogêneas, na qual ela é constituída por um componente líquido e um componente sólido. E esse componente sólido, ele está dissolvido no componente líquido. Por exemplo, quero separar uma mistura homogênea de água e sal de cozinha. O que eu vou fazer? Eu pego esta mistura, tá? Dentro de um balão de destilação, coloco ela lá. Abaixo do balão de destilação, eu venho e aqueço a mistura. À medida com que o tempo vai passando, o que vai acontecer? O componente líquido, ele vai sair do estado líquido, que é a água, e vir para o estado gasoso. Vai subindo aqui no balão, o vapor vai entrar em contato aqui com um condensador, tá? Nesse condensador, por volta desse tubinho aqui dentro, passa água. Então, o vapor de água, ele vai passar pelo condensador e vai voltar para a água no estado líquido. E eu vou recolher esse líquido, que é a água, num frasco de recolhimento. À medida que a água for acabando, ela vai se encontrar no frasco de recolhimento e o sal sólido no fundo deste balão. Já a destilação fracionada é utilizada para separar misturas também homogêneas, porém formada por dois líquidos. Por exemplo, eu tenho uma mistura de água e álcool. Quero separar. Eu pego a mistura e boto também num balão. Beleza? Pois bem, começo a aquecer aqui o balão com a mistura. O álcool, por ter menor ponto de ebulição, conforme eu vou aquecendo, ele vai começar a se desgarrar dessa mistura. Vai passar pela coluna de fracionamento, por isso que é a destilação fracionada. Por que eu tenho a coluna de fracionamento na destilação fracionada e não na simples? Para que, conforme eu vou aquecendo, os líquidos não se encontrem de novo. Aí você vai chegar em um determinado estágio, tá? Em um outro recipiente, que você vai ter o álcool separado da água. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o petróleo. O petróleo cru, ele vai para a refinaria. E lá na refinaria nós temos a torre de fracionamento. É a mesma ideia da destilação fracionada, só que a aparelhagem é muito grande, por isso que a gente chama de torre de fracionamento. E ao colocar o petróleo lá na torre de fracionamento, você obtém componentes do petróleo, como por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene, entre outros. Então, gente, pensou em destilação fracionada, é um método utilizado para separar misturas homogêneas constituídas por dois líquidos. Um exemplo prático aí do cotidiano, que é utilizada a destilação fracionada, é nas refinarias do petróleo, onde eu pego o petróleo, que é uma mistura homogênea, constituída por várias substâncias, as que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Gasolina, óleo diesel, querosene, e conforme você vai aquecendo essa mistura chamada de petróleo, à medida que vai atingindo o ponto de ebulição de cada um dos componentes, você vai separando ele do petróleo. Bem, gente, você deve estar se perguntando assim, pô, mas por que estudar isso? Bem, galera, no ensino médio, tá? Ele é uma etapa, no ensino médio, assim como no ensino fundamental, ele é uma etapa que te conduz para a tua vida profissional, beleza?
Então aqui a gente está adquirindo um conhecimento geral. Por exemplo, se você um dia quiser trabalhar com petróleo, você vai lembrar que viu essa aula quando eu falei em destilação fracionada. Se você for trabalhar, por exemplo, na mineralogia, você vai lembrar em um dado momento que você assistiu aulas, tá? Em que foi dito métodos de separação de mistura. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui não é apenas um conteúdo de ensino médio para você realizar uma prova. Assim como também não é conteúdo de ensino fundamental. Ah, eu vou assistir isso para fazer a prova. Não. Eu quero que você assista isso e carregue isso para você como conhecimento geral. Porque a gente não sabe o que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, eu nunca pensei em fazer química. Fiz a faculdade de química. Eu me perguntava, assim como você está se perguntando, o seguinte: pô, para que eu estou estudando destilação simples? Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Aí eu me deparo com o ensino superior. Em química, o que eu vejo? Que eu tinha que fazer algum processo na qual eu utilizava a destilação simples, a destilação fracionada. Então, gente, carreguem o estudo como conhecimento geral para você solidificar, tá? Se embasar e para ter a vida não só acadêmica, mas uma vida aí profissional bacana. Beleza? Então, para a gente finalizar, eu queria fazer um resumo, beleza? Nessa aula, nós estudamos os métodos de separação de misturas homogêneas. Esses métodos, como você pode ver aqui na lousa, são métodos físicos, ou seja, eu vou mudar o estado de agregação de um dos componentes para separá-lo da mistura. E os dois principais métodos de separação de misturas homogêneas são destilação simples e a destilação fracionada. Lembre-se que a destilação simples é o método utilizado para separar uma mistura homogênea constituída por um componente sólido e um componente líquido. E a destilação fracionada é um método utilizado para você separar uma mistura homogênea constituída por componentes no estado líquido. Bem, queridos, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, bons estudos e tchau, tchau.